Oi, professor, estamos aqui com o nosso trabalho de programação. No trabalho que a gente pegou do esquema do mercado, onde nesse código a gente deveria desenvolver tanto para poder salvar produtos, realizar a venda, calcular o total de valor do estoque, também poder fazer busca utilizando os filtros e também salvar um relatório do que a gente tem na ordem alfabética. No começo do código a gente começa declarando as nossas bibliotecas. A gente tem o Studio, que é a padrão que a gente sempre usou. A gente tem o nosso Studio Lib, que a gente vai estar utilizando para uma função QChart, que ela pega e organiza vetores. É uma função muito útil para estar organizando os vetores, tem que fazer na ordem alfabética. Temos também o include string para a gente estar trabalhando com os nomes, e logo em seguida a gente também tem o define máximo de produtos, que é para definir o limite de produtos para a gente poder estar trabalhando e ficar mais fácil de fazer a organização por ordem alfabética depois. A gente tem depois a nossa estrutura, onde a gente vai estar salvando cada produto com essa estrutura. Cada produto, a gente criou a estrutura com type def para poder estar eliminando o struct na hora de pegar e declarar. Na nossa estrutura produto, sempre vão ter nomes até com 50 itens. Teremos também o código, a quantidade e também o preço com um ponto flutuante para poder estar marcando. Logo em seguida, prof, a gente tem essa função. A gente tem o int total de produtos, que vai ser usado mais para frente, que ele é para calcular a quantidade de produtos que já foram salvos, para a gente poder utilizar depois. Mas por enquanto, a gente tem o nosso void e na quebra-língua, onde nesse void, que é essa função que a gente criou, a gente vai estar usando essa parte aqui do while, do getChar, para a gente pegar e substituir no final da string a quebra de linha por um EOF, para a gente não estar interferindo. Já que a gente vai estar usando fget misturado com scanf, para a gente não estar cortando o scanf utilizando o final de quebra de linha quando for pegar uma string. Então, professora, logo em seguida a gente tem no código a gente tem a nossa função de salvar relatório, onde a gente vai estar salvando o nosso relatório em ordem alfabética. Essa primeira parte é a construção para deixar em ordem alfabética. Vou começar aqui por baixo por causa que essa função da strlib, ela pega e retorna para essa função. Então, vou começar por aqui. Esse QSort, ela geralmente é utilizado para estar organizando matriz ou strings, ou vetores também. Então, o que a gente faz? Na estrutura dela que a gente coloca, aqui a gente coloca quem é que a gente vai organizar, aí vai estar organizando o nosso estoque, que é onde a gente está salvando a nossa estrutura, onde a gente está salvando nossos produtos. Logo em seguida, a gente tem que colocar o tamanho do vetor que a gente vai estar mexendo, que é o total de produtos, que é o que a gente foi salvando para saber a quantidade de total de produtos. Logo em seguida, o tamanho em bytes, onde a gente usa size of, tem um tipo da nossa estrutura para ele ter noção de qual tamanho ele vai mexer. E depois a gente põe a nossa medida de comparação, que a gente criou essa função comparar por nome, que está retornando aqui para cima para essa função. Nessa função, o comparar por nome, ele vai pegar dois vetores e vai estar transformando em alguns ponteiros, e logo em seguida vai estar utilizando o string compare para saber a ordem alfabética, para estar colocando em ordem alfabética, e ele vai estar retornando isso para a função, onde logo em seguida o QSort vai estar reorganizando essa nossa estrutura para a gente. Então, logo em seguida, depois de organizar o vetor por ordem alfabética, a gente vai estar trabalhando em salvar no arquivo. Para isso, a gente usa o file e cria o arquivo, e com isso, a gente já manda ele abrir e já criando o nome dele. O nome a gente vai salvar como relatório.txt e vai utilizar a função write, que é representada pelo dado. Logo em seguida, a gente verifica se o arquivo foi criado, senão ele vai dar um erro, e logo em seguida, a gente já vai começar a salvar dentro do arquivo, utilizando esse for. Nesse for, ele vai estar repetindo todos os produtos até passar um por um no vetor, e aqui dentro ele vai estar salvando com um fprintf, para estar salvando no arquivo, e daqui vai ter a listinha dos nomes e logo em seguida com os respectivos nomes salvos. Depois disso, depois de a gente salvar todos os nomes, a gente vai estar fechando o arquivo, vai close o arquivo, e depois vamos estar pintando falando que foi salvo o arquivo com sucesso. Então, professor, aqui eu vou explicar a parte da função cadastrar o produto que a gente vai cadastrar. Primeira coisa, a gente tem o if aqui, condição, né? Se o total de produtos for maior ou igual à quantidade máxima de produtos, vai aparecer na tela ali que o estoque está cheio, né? E aqui esse retorno vai retornar o menu. Logo abaixo aqui tem a gente criou uma variável P em formato de produto, que seria aqui, ó, a variável P em formato de produto, aí abaixo vai estar para a pessoa escreveu para cadastrar o produto, escreveu o nome do produto para cadastrar. Aí ignora a quebra-linha para limpar o buffer, para garantir que está tudo certo. Aí a gente vai pegar um produto com espaço, aqui nessa função aqui, e logo aqui abaixo a gente vai transformar o barra N em barra 0, pronto aqui, só que a gente vai pegar e limpar a string. Isso aqui é para limpar a string. Aqui é para limpar o buffer, aqui é para limpar a string. Então, professor, como eu expliquei anteriormente sobre
sobre o nome do produto e tal, né? Vamos explicar sobre o código do produto. Então aqui vai imprimir na tela sobre o código, para a pessoa digitar o código. Então a pessoa digitou lá o código do produto, vamos por lá, 1, 2, 3, 4. Digitou, é o código de um produto lá no mercado. Aí beleza, ela digitou e vamos para o for. O for aqui a gente vai, um laço de repetição de todos os produtos. Aí aqui dentro do for tem uma condição né, que é de existência, na verdade, que seria o if aqui, ó. Seria assim, se o código do produto que a pessoa digitar já existe, ele não vai dar certo, porque ele vai aparecer aqui que já existe o código, entendeu? Então aqui seria o seguinte, estoque i.código igual ao produto. Ou seja, se o código do produto for já igual a um outro código de outro produto, ele vai falar que já existe. E aqui é para retornar para o menu. Logo abaixo tem aqui o printf, que seria a quantidade, né? Então a pessoa vai digitar aqui a quantidade, né? Aqui vai aparecer na tela para falar a quantidade, a pessoa vai digitar a quantidade que ela quer, produto, se é 1, se é 2, se é 3. E aqui nessa parte aqui a gente abreviou, mas é a mesma coisa daqui de cima, só que é o preço dele. Vai digitar o preço do produto. E aqui abaixo tem a gente tem aqui o estoque, total produtos mais igual a P. O que seria isso? Esse total produtos mais, a gente está criando um novo produto, certo? A gente está criando um produto, adicionando um outro produto e a gente vai salvar na área de estoque, para deixar tudo certo. E logo abaixo vai estar lá, já escrito lá, produto cadastrado, tá? Com sucesso. Então, professor, agora eu vou explicar a parte da função venda, que aqui já começa com duas variáveis, né? O código e o punch. E aqui vai estar para a pessoa digitar o código e para ela digitar a quantidade. Então, ela digitou aqui o código, 1, 2, 3, 4, por exemplo, e a quantidade que ela digitou lá é 2, por exemplo, ela digitou o código que é 2 produtos aqui. Então, se no estoque tiver a quantidade lá que a pessoa digitou não for suficiente, vai aparecer o else aqui falando que é insuficiente a quantidade que a pessoa digitou. Se a pessoa digitou, por exemplo, quantidade do produto 2 e tiver lá 1 só, por exemplo, vai ser menor, então vai aparecer que é insuficiente porque a quantidade é maior do estoque. Aí vai voltar para o menu. Porém, se o código que a pessoa digitou não for encontrado no estoque, vai estar lá produto não encontrado. Bem, professor, então agora a gente vai explicar um pouco sobre a função busca para filtrar os produtos. Aqui no começo nós temos a declaração de algumas variáveis. Char nome como o nome do produto, o int código, o código do produto, float preço do produto, e aqui nós temos o int usar n igual a 0, int usar c igual a 0 e int usar p. Seriam as opções que a pessoa teria para filtrar, né? E aqui é para identificar quais as opções que ela escolheu. Aqui o programa vai executar um printf para mostrar na tela filtrar por nome. Se a pessoa desejar filtrar por nome, ela vai digitar 1, que seria para o sim, né? Igual a C. E 0 se ela não quisesse. Caso ela não queira, o programa só vai para o próximo filtro. Caso ela queira, o programa vai dar scanf para pegar o que a pessoa escreveu. E aqui é uma condição: caso o que ela escreveu seja o nome, ele vai dar um printf nome para a pessoa imprimir. Ele vai dar um ignora quebra de linha para limpar o buffer e o código ficar limpo. E vai usar um fgets para guardar esse nome, né, com espaços e tudo mais. E o nome strcspn é uma função da string para limpar o barra n do final do fgets e deixar como barra 0. E nesse final aqui está abreviado, a mesma estrutura desse filtro, mas para o código e para o preço, e no lugar da fget a gente usa o scanf porque é um int. Bem, professora, aqui a gente está utilizando um for para percorrer todos os produtos do estoque, e o int match igual a 1, que seria uma variável do tipo int que foi declarada, valendo 1.
Aqui nós temos uma condição do usar entre. Caso a pessoa decida usar como nome, o filtro como nome, essa condição aqui será verdadeira, e caso o produto e o nome coincidam lá, esse aqui será verdadeiro, e não passará para valor zero, nesse caso. Caso a pessoa não escolha usar como nome, ela já descartará isso e o match será igual a zero. No usar C seria para o código. É a mesma utilidade, mas como é um inteiro, não tem essa função aqui da string, né? Caso a pessoa não escolha usar o código, já vai dar zero aqui. Caso não coincida ali, vai dar zero também. Esse aqui está abreviado, mas é a mesma função desse if aqui. A mesma coisa, mas para o preço do produto. Caso nenhuma dessas condições aqui seja falsa, né, ela nega, ele vai para esse if match aqui, que seria 1. Então ela é uma condição válida. Sendo válida, ele dá um printf na tela, imprimindo o nome, o código e o preço do produto certinho. E esse encontrado mais aqui seria para avisar para o for que o produto foi encontrado. E ele não encerrar como um vazio, né? Não acabar o laço como um vazio. Caso o for não encontre nenhum dos produtos aqui, nada, ele dará aqui no if como uma condição válida não encontrada. Sendo assim, ele imprimirá não achado aqui e o produto não segue sequência. E professor, agora a gente vai explicar um pouco sobre a função calcular total e como ela funciona. No início, a gente declara a variável total como um float e ela inicializa com zero, para não dar um valor como lixo de memória, caso ela não seja inicializada com zero. A gente utiliza um for para percorrer todos os produtos do estoque, e esse total, ele seria zero no início, no primeiro loop do for, e esse total mais o estoque e consequência vezes o estoque e preço. O que seria isso? Determinado produto teria uma quantidade de 2, ele vai multiplicar pelo preço desse produto e vai armazenar nessa variável estoque total. Aí no próximo ele vai fazer a mesma coisa, e assim ele vai armazenando até chegar no final de todos os produtos, gerando assim o valor total do estoque. Após isso, após o loop, né, saindo do loop, ele vai dar um printf, valor total, e como float do total, finalizando assim ao calcular total. Então, professora, aqui eu estou no seu compiler já com o código aqui dentro. Eu vou dar uma passada rápida no código para estar dando uma explicada. Aqui em cima a gente tem a declaração das bibliotecas que a gente usou, a padrão do C, o Studio Libre, para a gente estar usando o Keychart, também o string e o máximo de produtos que a gente definiu. Logo em seguida a gente tem o nosso registro, ou nossa estrutura, que a gente definiu o nome de produto e dentro dele vai ter o nome, o código, a quantidade e o preço. Logo em seguida a gente já criou um vetor, do produto, que a gente criou um vetor chamado stock, que tem o máximo de produtos e ele é do tipo produto. Depois disso a gente tem um int total de produtos, que a gente vai estar utilizando em várias funções para fazer o loop de repetição usando o tamanho do for. Depois a gente vai ter uma função chamada ignora quebra-linha, que ela é utilizada para a gente poder estar limpando o buffer, para deixar limpo e poder facilitar e causar menos erro durante a execução do código. Depois a gente tem o salvar relação, que ele vai pegar nessa parte aqui e vai estar organizando nome por nome, utilizando a função Keychart, com esse aqui sendo a variável de comparação. Logo em seguida a gente vai abrir o arquivo, vai estar salvando a variável lá dentro com os nomes, preço, código, quantidade, e depois vai estar fechando e escrevendo que deu certo o arquivo. Na hora de cadastrar, a gente vai estar primeiro verificando se tem espaço para poder estar salvando produtos. Logo em seguida a gente vai estar criando um produto P, para estar podendo salvar sem ser dentro do vetor para não causar lixo de memória. E depois a gente vai estar apertando o nome, o código a gente verifica se já tem outro produto com código igual. E vai estar salvando a quantidade, o preço, e daí vai estar salvando. Daí na venda a gente também vai estar realizando a pesquisa, perguntando o nome e o código. Daí a gente vai verificar aqui com o loop se tem algum produto com esse código. Caso não ache, ele vai falar que não encontrou. Se ele achar, ele vai verificar se tem a quantidade. Se tiver, ele diminui e vende. Caso contrário, ele só fala que tem suficiente e volta também para o menu. Depois disso a gente tem o void busca, onde a gente criou variáveis temporárias de nome, código, preço e também as funções para saber se a gente vai querer usar ou não. E também o encontrado para ter o registro, se a gente encontrou alguma.
Logo em seguida a gente vai estar perguntando se a pessoa vai querer usar o nome, usar o código ou usar o preço. Aí, caso ela escolha qualquer uma das opções, ela vai ter que escrever, e logo em seguida aqui a gente vai ter a parte do código, onde a gente divide e usa os filtros para estar pesquisando. Caso ele passe por todos os filtros, o produto, que esse loop vai estar repetindo todos os produtos, ele vai dar o do printf, vai estar mostrando o código do produto, vai dar um encontrados mais mais. Caso não encontre nenhum produto, esse encontrados mais mais não vai ter passado por ele, e daí vai dar que nenhum produto foi encontrado. Por último, temos calcular total, onde esse for vai estar passando por todos os produtos e vai estar somando a quantidade que tem, vai estar somando a quantidade vezes o preço no estoque e adicionando ao total. Depois ele só imprime esse valor. Logo em seguida a gente tem o nosso int main, que é onde a gente monta o nosso menu. Aqui temos os printfs para montar bonitinho o menu, para estar escolhendo as opções. E logo embaixo já temos as nossas opções para que a pessoa escolher digitar. Sendo a opção cadastrar, e cada um vai estar puxando a sua função respectiva. Sendo na função 0, a opção 0 ele vai estar finalizando o código. Por causa desse while, que vai estar repetindo isso aqui infinitamente. Daí quando der a opção 0, ele vai para o return 0 e acaba o nosso código. Agora eu vou estar fazendo uma demonstração rápida de como funciona. Aqui dá para ver o nosso menu, a gente pode escolher a função. Vou estar escolhendo a primeira função para cadastrar um produto. O nome do produto vou pôr batata. O código vou pôr 1, 2, 3, 4. E a quantidade vou pôr 22. O preço unitário vou pôr R$3. E ele já voltou. Vou cadastrar mais um produto. Vou cadastrar arroz agora. O código do produto vai ser 2, 3, 4, 5. A quantidade vou pôr 20. E o preço unitário vai ser R$6. Vou salvar mais um produto. Vou salvar tomate. E o código do produto agora vai ser 097. Só de exemplo. Vai ter 50 tomates no estoque e cada um custa 0,5. Agora vou realizar uma venda para estar testando a função da venda. O código do produto vou pôr 1, 2, 3, 4. E a quantidade que eu vou vender vai ser 2. Agora eu também vou estar buscando produtos. Não vou querer filtrar por nome. Eu vou filtrar por código. E agora eu tenho que digitar o código 1, 2, 3, 4. Vamos ver se... E daí depois o filtrar por preço também não quero. Aqui ele encontrou um código 1, 2, 3, 4 referente a batata. Vou fazer de novo uma busca. Só que dessa vez filtrando por nome. Ah, errei. Tá, então nessa daqui, como eu digitei 0, eu vou pegar e vou filtrar por preço. Vou filtrar por 0,5, vamos ver se ele acha. E achou o nosso que está 0,5, que é o tomate. E agora eu vou fazer a última busca, que a gente vai estar procurando por nome. Eu já procurei a batata, procurei o tomate, qual que eu tinha colocado? O outro? Era o arroz. Nome, arroz. Daí por código não quero. Daí aqui ó, achou o produto arroz, então os filtros funcionam. E se você colocar mais de um filtro, ele vai estar utilizando também os mesmos filtros para estar procurando o produto. Daí vamos calcular o total. Pedir para ele calcular. O valor total no estoque é R$205. Daí agora a gente pode mandar ele salvar em TXT. De acordo com ele já salvou. Como instância compiler, ele só vai aparecer quando eu fechar o produto, o site. Então, fechar o site não, finalizar o código. Então eu vou finalizar o código aqui. Finalizou, já criou o relatório e está aqui. Certinho, com todos os valores, a venda, a quantidade, salvado aqui bonitinho.